famílias do Conjunto Novo Amparo estão agora contabilizando os prejuízos causados pela chuva de ontem. O cenário do local parecia cenário de guerra, viu, amigo? Infelizmente, muita destruição por lá. Casas que foram invadidas pela água, pela lama, pelo barro que entrou e que trouxe prejuízos enormes para aquelas pessoas que estão morando naquela região. A chuva, me parece... Ô Moisés Salema, a chuva não foi tão forte assim no restante da cidade, mas aí no Novo Amparo parece que a coisa foi mais concentrada, não? Bom dia. Opa, tive um pequeno... Camargo. Opa, tá comigo? Para quem está acompanhando o Balanço Geral, Camargo, a situação... Ô Moisés, dá um tempinho para mim que eu acho que você vai precisar se posicionar num local onde a gente tem um sinal melhor de internet, porque infelizmente tá vindo picotado o teu áudio aí, tá? Mas presta atenção, ontem nós estivemos lá. Ontem, nós fomos lá para acompanhar o trabalho, acompanhar a penúria destas pessoas que moram no Conjunto Novo Amparo. A Silvia Vilarinho esteve, na hora em que a situação estava mais preocupante, esteve lá também acompanhando o trabalho desenvolvido por quem estava dentro da sua própria casa e que teve que tirar lama de dentro de sua residência. Desesperador. Aproximadamente 5 minutos de chuva e o suficiente para provocar muitos estragos. Graziele precisou de ajuda para retirar o filho autista e que faz uso de uma cadeira de rodas de dentro da casa que foi tomada pela enxurrada. A enxurrada desceu com muita força e invadiu as residências. Essas duas casas aqui foram as mais afetadas do bairro. As famílias perderam praticamente tudo. Nessa residência mora uma idosa cadeirante que passou recentemente por uma cirurgia. Ela passou mal e precisou ser socorrida. Foi muito rápido, não deu nem para pensar. Quando a gente viu em fé, o meu menino é pequenininho, a gente colocou ele para cima no colo, a minha menina, e já deu aqui, ó, tô toda molhada. Deu até aqui a lama. A gente filmou também na hora, né, para mandar para vocês. E a gente não sabe o que faz, não sabe por onde começa. Além dos móveis, a família perdeu os alimentos que estavam na despensa. A marca na parede é a altura que a água da chuva chegou. Uma força-tarefa entre parentes e amigos foi montada para ajudar na limpeza. Os vizinhos que correram na rua para tirar, porque assim a gente tampou, mesmo que já tinha inundado tudo, mas não parava de descer água. Vem essa água, toda vez que chove forte, do Gavete para cá, faz uma péssima tomba d'água. Lá na igreja católica, que era na esquina, a água fazia assim, ó, tipo uma cachoeira. Já tinha passado? Não, já os meus vizinhos aqui para baixo já perdeu tudo 2 vezes. Mas dessa vez foi nós. Dessa vez foi, o premiado foi nós, né? Nessa outra casa, o estrago também foi grande. Todos os cômodos alagados. E mesmo após a chuva, muita água continuava escorrendo. Limpar tudo e botar a mão na obra, né? Fazer obra lá atrás, mexer, fechar. Porque é muita água, senão vai perder todos os móveis. Aí, conforme vai chovendo, a água entra por baixo da casa. Aí é perigoso, né? Qualquer dia desse desabar até o chão, né? Afundar. Um susto enorme. Nossa Senhora, passamos passamos mal aqui. Luísa mora na rua de baixo e o muro da casa dela precisou ser quebrado para escoar a água da chuva que invadiu as casas da rua de cima. Ela estava com o marido e ficaram apavorados quando a enxurrada começou a entrar na residência. A água tudo de cima veio dentro da minha casa e veio alguém socorrer. Veio o corpo de bombeiro aqui dar uma olhada na minha casa, não veio, só na casa de cima. Meu filho, que já ia indo embora do serviço dele, veio correndo aqui ajudar a socorrer nós. E os vizinhos aqui estão ajudando nós demais, os vizinhos aqui são muito bons. A Defesa Civil foi conferir de perto os estragos provocados pela chuva e ajudar as famílias. Um dia que vai ser difícil de esquecer. A gente não sabe nem por onde começar. Tô dependendo dos meus vizinhos para me ajudar aqui agora, a limpar a casa. E eu não sei nem por onde começar, porque daqui a pouco a gente vai ver a roupa, tá tudo molhada, a cama, tudo molhada. Entendeu? O que tava nessa altura que a chuva entrou e pegou foi tudo. Infelizmente, amigos, prejuízos dentro destas residências foram prejuízos enormes que vão ser contabilizados ao passar dos dias, né? Você vai ver aqueles móveis que vão inchar, aqueles móveis que vão... Porque hoje tudo que a gente compra parece que é de compensado, né? Não tem mais aquela madeira, aquela coisa estruturada. Então aí os móveis, como molhou,
a tendência é inchar e estourar tudo, né? Então tem muita coisa que as pessoas ainda não têm certeza se estão estragadas, mas que vão ter essa certeza ao longo desta semana. Aguenta um pouquinho aí, que eu estou com problemas ainda no meu áudio lá com o Moisés Salema, e o Moisés Salema já vem para nos dar um posicionamento diferenciado do que está acontecendo agora, nesse momento. Essa matéria que você viu aí foi matéria preparada ontem para você, logo após as chuvas intensas que caíram no local, logo após os primeiros contatos, tanto com Guarda Municipal, com Defesa Civil, quanto também com o Corpo de Bombeiros, viu? Mas e agora? Como é que está a coisa? Moisés Salema já vem com a gente. Bora lá! Nós estamos ao vivo no Conjunto Novo Amparo porque a chuva de ontem realmente provocou estragos consideráveis. Agora sim, Moisés Salema já tem condições técnicas de conversar conosco. Internet, infelizmente, nessa Londrina, né, amigo? É aquele negócio, a gente às vezes acha que tá aí com torres boas, com não sei o quê, mas de vez em quando dá aquela pifada. Ainda falam que é 5G o que nós temos aqui, né? Moisés Salema, ontem a coisa ficou feia por lá e hoje os moradores estão tentando entender os prejuízos que tiveram? Bom dia. Exatamente isso, Camargo. Bom dia mais uma vez para você, para quem está acompanhando o nosso balanço geral. Camargo, eu vou tentar aqui de uma certa forma mostrar o caminho dessa enxurrada. Nós estamos bem em frente a uma igreja aqui e se a gente observar lá no fundo, no muro que divide, né, o terreno aqui da igreja com uma residência, tem um buraco nesse muro. O Juninho vai aproximar a imagem aqui para a gente poder ver. Aquele buraco ali, Camargo, ele foi feito justamente para a água escoar, a água que estava na casa. Exatamente, tem uma casa ali do outro lado, essa parede mais alaranjada que a gente observa na imagem já é a parede desta casa. A chuva, a água, ela veio do outro lado ali onde está essa casa. Ali passa a linha férrea e existe um problema muito grande ali de acúmulo de água em dias de chuva. Então a enxurrada, ela se forma de uma forma bem considerável ali e ela vem descendo. Aqui nessa residência também acabou virando um rio, né? A água veio lá do fundo, veio aquela enxurrada, aquele rio de lama descendo aqui pelo quintal. Vamos ver até de conversar com essa moradora aqui rapidinho, Camargo. Ela apareceu aqui, a gente vai tentar falar com ela, porque a enxurrada acabou, né, descendo aqui com muita força. A senhora estava aqui, bom dia primeiramente, a senhora estava aqui a hora que essa chuva desceu. Como é que foi? Oh, meu Deus do céu. Tá travando, né, amigo? Tá travando, infelizmente, a nossa conexão de internet lá no Conjunto Novo Amparo, hein? Os moradores do Conjunto Novo Amparo sofrem, né, amigo? Sofrem, inclusive com a internet, que é uma porcaria lá no bairro, na região, né? Então, as operadoras de internet precisam melhorar o seu fluxo ali, né, amigo? Porque, infelizmente, tá difícil lá, viu? Tá difícil até do contato com o nosso repórter. Eu vou pedir para o Moisés chamar essa senhora para fora da casa, porque, infelizmente, se movimentando lá, não vai ter jeito da gente trazer essas informações completas e detalhadas no ar para você, como a gente quer, né? Você vê, ó, a escadinha lá, a aguinha parecendo uma cachoeira, né, amigo? Parecendo uma cascatinha, né? Por quê? Porque acumula tudo. Você conhece o Novo Amparo? Novo Amparo, ele é feito assim, ó, ele foi construído numa baixada. É bem desse jeito. A topografia do Novo Amparo é assim, ó. O bairro é aqui dentro, ó. O bairro é aqui dentro. Mas aqui em cima passa a linha férrea. Lá embaixo passa o Ribeirão Coati. Do lado de cima você tem lá os predinhos, já todos que estão construídos lá, mas ainda tem uma parte que não tem construções. Então, essa parte do Novo Amparo é bem desse jeito. Então, quando chove, amigo, se tem acúmulo de água, a água vai para onde? Para a parte baixa, né? A água não sobe morro, a água é de morro abaixo. E, infelizmente, foi isso que a água fez lá no Novo Amparo ontem, ó. Atrapalhou a vida de muita gente, os prejuízos foram grandes. Será que o Moisés tem condições de falar comigo? Tem? Agora dá? Opa, então vamos lá. Ixi, olha. O morador está tendo que fazer limpeza até nos freezers, nas geladeiras, nos equipamentos todos, não, Moisés? Tem sim, viu, Camargo? Essa aqui é uma cena que acabou se tornando bem comum hoje pela manhã aqui no Novo Amparo, dos moradores fazendo esse tipo de limpeza. Pessoal usando aqui o que tem para poder limpar, para poder lavar. Vou atrapalhar o seu trabalho aqui um pouquinho.
Agora é isso, né? É lavar do jeito que dá. Eu vou lavar ela para me tentar deixar ela no sol para ver se ela vai voltar a funcionar. Que pelo jeito eu não tenho condições de comprar outra geladeira, tô não espero. Tô esperando que Deus faça alguma coisa por mim. E durante a chuva, durante a enxurrada, em que altura que a água chegou? No meio aqui, ó. Aqui no meio. Ela veio aqui no meio. A minha esperança é que ela não esteja estragada. Por isso eu tô lavando ela. E agora é ficar nessa expectativa, né? Você também estava... A gente conversou, inclusive, com você hoje pela manhã. Vocês foram pegos de surpresa aqui, né? Uma coisa que a gente não imagina, que nunca vai acontecer com a gente, acontece. E foi muito rápido, foi coisa de 5, 10 minutos mais tardar. Quando a gente viu, quando eu cheguei, já estava dando na cintura a água. Só foi o tempo de eu tirar meus filhos de dentro, a minha mãe que é cadeirante e assim por diante. E agora, observar aqui, né? A gente olhando aqui atrás, tudo aqui. O chão, tudo que está ali era nosso. Praticamente tudo que está ali veio da casa da minha irmã, que é no fundo, e da minha casa. 100% da minha casa está saindo. Os 3 guarda-roupa grandes que saiu, 2 camas de casal, 2 camas de solteiros, colchão, tá tudo ali. Perdeu tudo. Sim, porque barro e esgoto, não vai saber de onde veio tudo isso, né? Perdemos tudo. A gente conseguiu dormir essa noite nos colchão que eles deram para nós, a Defesa Civil. Como que é a situação aqui quando chove? É sempre assim ou essa foi a primeira vez forte desse jeito? Na minha casa foi a primeira vez, mas 2 casas para baixo aqui aconteceu 2 vezes em menos de 5 anos. E aí fica o medo, né? O tempo começa a virar, já vem o medo. Nunca esperei que poderia entrar na minha casa, foi muito rápido, foi tudo de uma vez. Quando entrou já, parece que foi uma tromba d'água. Do jeito que veio, abriu as comportas e entrou. Tá certo, obrigado, viu? E a gente continua observando aqui, Camargo. Ó, vou até pedir pro Juninho mostrar aqui, ó. Isso aqui são roupas, ó. Essa calça aqui é a calça do filho, né? Do filho da senhora, que é um menino de 9 anos, um menino autista, que inclusive a senhora até estava comentando mais cedo com a gente que durante a enxurrada ele estava falando para a senhora que ele estava com medo de morrer, né? Sim. Ele falava assim, mamãe, me ajuda, mamãe, eu vou morrer. Porque assim, você não consegue raciocinar na hora que está acontecendo. Quando eu vi, ele é pequenininho, né? Na filmagem dá para ver que ele é pequenininho. Quando eu vi, ele já estava submerso. A gente só pegou, levantou ele e jogou para fora. Mais seca, era do outro lado da rua, mas aqui ficou até metade da rua, todinho alagado. Um desespero para todo mundo, viu, Camargo? E a chuva, como eu falei, ela veio ali daquela igreja, a igreja está a poucos metros daqui, e a enxurrada, ela veio entrando aqui nessa casa, a gente consegue observar que existe uma rampa aqui, então a altura que a água chegou ali no interior dessa casa foi muito alta, e essa casa é onde mora a dona Vilma, que é cadeirante, e ela viveu momentos, assim, de desespero dentro dessa residência, porque ela viu a água entrando dentro de casa e ela não sabia o que fazer, não tinha como. A prefeitura esteve aqui ontem à noite, né, pouco depois que a enxurrada acabou tomando conta aqui do local, e hoje também estiveram aqui. A Defesa Civil esteve aqui, a Assistência Social também esteve aqui, inclusive nós conversamos com o secretário de Assistência Social, que já dá aí um parecer do que será feito a partir de agora, né? O pessoal já está trabalhando em alguns cadastros para poder ajudar os moradores aqui do Novo Amparo. Vamos acompanhar então, Camargo, nesse momento, a entrevista que nós fizemos com o secretário de Assistência Social, o secretário Cláudio Márcio Melo, ele que assumiu a secretaria há pouco tempo, fala agora aqui na tela do Balanço Geral. Por uma situação, um cenário de guerra, uma situação muito ruim, né? E nesse cenário, então, as secretarias estão trabalhando juntas. A Secretaria de Assistência, nesse momento, está fazendo a triagem das famílias, né? A gente começou, na verdade, ontem a fazer isso. Eu mesmo estava aqui, a gente já foi conversando com as famílias, mas naquele momento a gente precisava fazer o mínimo para que essas famílias, pelo menos, conseguissem dormir à noite, né? Então, a gente conseguiu os colchões, a limpeza das casas, esse apoio da Defesa Civil, que foi, como eu disse, repito, essencial, mas tivemos outros atores que participaram também, né, como eu disse, e o prefeito esteve aqui também, né, então ele deu esse aval para nós, olha, gente, tudo que for preciso aqui, façam, porque é uma situação que inspira cuidados e a gente então fez isso. Então, nesse momento, tem outras secretarias por aqui, Educação já esteve aqui também, então, porque tem crianças aqui que são da rede pública, ontem foram
entregues cestas básicas também, que foi necessário para esse momento, porque molhou tudo. Por exemplo, o pessoal aqui da casa ao lado, eles trabalham com produção de salgados, isso perdeu tudo, molhou tudo, geladeira flutuando. Então, assim, são situações bem ruins que necessitava nesse momento dessa união das secretarias para poder atender. Não sei se você tem conhecimento, e tem muita gente que não sabe disso, né, amigo? Mas o Conjunto Novo Amparo, quem é de Londrina há mais tempo sabe. O Conjunto Novo Amparo se iniciou a partir de uma invasão, como tantos bairros que nós tivemos em Londrina, né? Depois que foi feita ali rua, que foram feitas o asfaltamento, galerias e outras coisas mais, mas no comecinho um sofrimento muito grande para as pessoas chegarem ali, até porque era longe para dedéu de Londrina, né? Hoje com a Carlos Estrais, que passa ali pertinho, com outras avenidas que são Angelina Risso Vezoso, que também passa no entorno, já ficou muito mais rápido até para você chegar no centro da cidade. Mas os moradores mais antigos do Novo Amparo devem se lembrar disso, né? Da época em que eles começaram a construir suas casinhas. E você observa nas imagens que muitas destas casas não estão nem terminadas ainda, não é? São pessoas humildes, são pessoas pobres. A grande maior parte de pessoas trabalhadoras. Tem um monte de gente daqui, cara, ó, você pode observar as casas. Nem todas elas estão assim, rebocadinhas, pintadinhas, não é? Tem casa que não tem piso, tem casa que não tem ladrilho. Olha, essa aqui é a casa de lajota ainda. Fazia tempo que eu não via lajota, hein, amigo? Ó a situação da residência, né? E aí fica lá dentro, infelizmente, tudo alagado, tudo detonado desse jeito. Então, são pessoas realmente que vão precisar com mais firmeza do nosso poder público. Por quê? Porque o poder público vai precisar mostrar ali uma rapidez, uma agilidade para poder ajudar estas pessoas. E este início do que foi feito lá, levando colchões, levando cestas básicas, dá um alento. Mas certamente as pessoas vão precisar de... Você viu o cidadão falando? Vou torcer para que a minha geladeira não esteja estragada, porque eu não tenho dinheiro para comprar outra. Então, por isso ele está lavando a geladeira, vai esperar, né, aquele baque todo que eles tiraram correndo de um lado e leva para o outro. Vão esperar isso, porque diz que o gás também mexe ali, não sei como é que funciona isso, mas pode estragar a geladeira. Então, o que ele vai fazer? Esperar um pouquinho, deixar a bichinha secar, lavar ela direitinho e depois colocar na tomada e rezar para que a geladeira funcione, né? Porque senão ele não vai ter condição de comprar outra. Então, certamente a população londrinense vai precisar ajudar para que a gente possa ter a restituição da vida destas pessoas, né? Para que essas pessoas possam voltar a ter as suas vidas com tranquilidade ali, sem muitos problemas, né, amigo? Infelizmente, foi uma chuva localizada. Mas, rapaz, aqueles poucos momentos foram realmente detonadores, né? E se a prefeitura não for lá em cima, na origem do problema, resolver a enxurrada que desce por lá e desce enxurrada já arrebentando com rede de esgoto também. Então tem número 1 e número 2 nas casas dessas pessoas também, viu, amigo? E a moradora tem razão. Como é que ela vai usar aquele colchão? Como é que ela vai usar aquele sofá de novo, né? Se não sabe que tipo de porcaria que desceu ali durante essa enxurrada. Então a coisa lá realmente não foi fácil, viu?